Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês novamente. Bom, para quem não sabe, hoje, dia 18 de setembro, é o dia do meu aniversário. Estou fazendo 37 anos, ok? Já vou aí para quase 18 anos como DJ, né? Dos meus 37 anos. Então, com muita luta, muito sacrifício, muita coisa, beleza? E eu queria estar contando para vocês, abrindo um novo quadro aqui no meu canal, que é minha história, tá? Minha história como DJ e de vida, tá bom? Então esse canal aqui vai ser para me contar um pouco de como que foi minha vida durante esse percurso, ok? E eu vou estar mostrando para vocês fatos e tudo, né? Então é o seguinte, o que eu tiver de foto eu vou revelando. Porque naquela época, galera, muita coisa não tinha foto, beleza? Não tinha, tá? Então assim, eu tive que... foi com muita luta, muito sacrifício, tá? Então eu vou começar contando minha história, como que eu comecei, ok? Eu comecei, galera, morando... Eu nasci aqui na cidade de Juiz de Fora. Pra quem não sabe, eu sou mineiro, né? Eu sou de Minas Gerais. E eu nasci na antigo Antônio Dias, que agora se chama Ibitiquaia, né? E eu nasci ali, tive até um cachorrinho que eu deixei a porta aberta naquela rua ali e ele acabou sendo atropelado, né? Foi uma grande perda que eu tive. Logo depois eu fui morar. Até então eu nem imaginava que ia ser DJ, né, galera? Eu fui criado pelos meus avós, né, desde o início, e minha mãe sempre morou comigo, ok? E meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 8 meses, se eu não me engano, tá? 8 meses. E o que aconteceu? Eles deixaram minha avó como tutores, meus avós como tutores. Então, praticamente, meu avô e minha avó eram minha mãe e meu pai. Só que meus pais foram bem presentes na minha vida, mesmo nessa situação. Ou seja, meu pai sempre mandava dinheiro para mim, né? E minha mãe sempre morou com a gente. Poucas vezes ela saiu de casa e voltava, tá? Então, convivi também com minha mãe e depois, posteriormente, com meu irmão, que também era o mais novo, né? E o que aconteceu? Tá? Fui morar na rua José Anos Leal, né? Aonde ali eu brincava, né? Era criança ainda, né? Era novo e tudo, né? Brincava, eu, meus primos, minhas primas, né? A gente brincava muito e tudo. Vivia com meu avô, minha avó e minha mãe e meus primos também, que passaram a conviver minha vida ali e tudo, né? Depois, posteriormente, inclusive eu tinha vários tios também que eram bem presentes na minha vida. A família era bem unida, né? Família evangélica, tá? E eu também era um pouco evangélico, né? Eu era evangélico, na verdade, eu acreditava na religião evangélica, tá? E eu ia com minha avó na igreja e tudo, ok? Eu ia na igreja e tal. Então tá. Muito bem. Depois disso, passei quase minha infância toda assim. Se eu não me engano, até os 13 anos, mais ou menos, 13 para 14. E eu tive que mudar para a casa do meu tio. Uma casa que ele tinha, meu avô e minha avó alugou do meu tio, né? Tio Cabral. Então o que aconteceu? Fui morar com eles e ali, galera, começou meu contato com a vida de DJ, ok? Foi ali que começou. Aí que vem a história, os DJs começam ali. Que era um morro, né? Uma comunidade, não era assim, comunidade. Era um morro, né? Uma rua que tinha muitos coleguinhas, né? Eu conheci muitos amiguinhos. Aliás, a minha tia Márcia é uma das maiores responsáveis por esse DJ como hoje, né? Por quê? Além dela ter me apresentado os amigos meus que foram responsáveis por fazer eu conhecer algumas músicas que eu não conhecia, que era o funk, que estava começando a ficar famoso, né? A tomar proporções maiores, como também me deu o primeiro som, mas isso eu vou contar depois, ok?
Então vamos lá então. Aí eu conheci esses meus amigos, eles gostavam de funk e quando eu jogava muito videogame nessa época. Então quando eu comecei a conversar com eles e tudo, né, eles iam lá em casa porque eu tinha videogame naquela época, poucos meninos tinham videogame, ainda mais naquela comunidade eles eram poucos. Tinha uma lan house que o pessoal jogava videogame, não tinha nem computador, era videogame, todo mundo jogava videogame. Naquela época era a febre dos videogames, né? Então todo mundo ia lá em casa jogar videogame e tudo, a gente fazia campeonato, fazia um monte de coisa de videogame. E o que aconteceu? Ali eu conheci tipo, o primeiro contato com funk realmente, propriamente dito. Porque, claro, já tinha ouvido algumas coisas, mas não conhecia. E ali tinha, o pessoal às vezes jogava videogame, colocava a rádio imprensa ali, né? Trazia um radinho com a rádio imprensa tocando. E eu, pô, comecei a gostar desse ritmo, né, cara? Era muito maneiro, eu gostava. E comecei a gostar do ritmo. E o que aconteceu? Eu ali, né, eu via que a figura do DJ era muito forte, né? E eu, como não sabia dançar, eu pensei, pô, por que não ser DJ, né? Eu quero ser DJ. E o que acontecia? Só que eu nunca tinha visto uma equipe de som, nunca tinha visto nada. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu fiquei com mais ou menos 14 anos, né? Quando eu tinha 14 para 15, eu conheci os meus amigos que iam no baile, né? Inclusive alguns que também iam frequentar a minha casa. Então nisso eles me chamaram para ir no baile. Só que naquela época ainda frequentava a igreja, não combinava muito, né? Igreja e baile funk não tinha muito a ver, não, né? Hoje em dia tem, né? Mas naquela época não tinha, não. Então o que aconteceu? Eu peguei e fui, galera, e fui fazer. E fui. Falei, não, quero conhecer como que é e tudo. Galera, quando eu entrei a primeira vez num baile funk, cara, foi uma emoção incrível. Eu nunca tinha visto aquela potência de caixa, aquela iluminação, o DJ tocando, eu queria ficar perto do DJ. Mas como a primeira vez eu tinha muito medo, porque tinha muita briga, né, nos bailes. Aliás, não tinha tanta briga, naquela época era muita briga, mas assim, hoje em dia é bem menos briga, né, mas tudo bem. Então assim, a gente tinha medo, né, a gente tinha medo de acontecer alguma coisa e tudo, então eu fiquei com medo. E por que pareça, eu não nem contar isso, mas é engraçado, né? Os meninos, como eu fui na igreja primeiro, tinha que ir na igreja primeiro, e sair da igreja para ir no baile, eles ficaram de me encontrar lá. Eu não encontrei até com um camarada que eu não conheço quem é. O cara foi muito maneiro comigo, me levou onde ficavam meus amigos, né? Porque cada bairro tinha rixa de bairro, né? Cada bairro tinha o seu grupo, né? Ele me levou até lá, foi muito maneiro. Me deixou no lugar certinho, por aqui que pareça, e não vacilou comigo. Tive uma sorte danada, né? Mas naquela época não era como é hoje, entendeu? As pessoas não tinham tanta maldade. Tinha maldade, mas não tinha tanta. Então assim, fui deixado lá e tal, né? Na verdade não encontrei muita gente, encontrei pouco, mas mesmo assim todo mundo tá querendo curtir tudo. Já tava no meio do baile. E depois eu frequentava outros bailes e via outros DJs tocarem, os DJs, e ficava pertinho de DJ para aprender a tocar. Galera, era uma coisa incrível ver eles tocar. E em casa eu só tinha alguns toca-fitas, né? E por que pareça, minha tia me deu um som de presente. Ela viu que eu gostava de som. Me deu de presente o primeiro som. Primeiro som. Cara, foi um som bom pra caramba, cara. Eu vou deixar até na foto se eu tiver ele, acho que eu tenho. Vou deixar na foto, não a mesma foto, não a mesma imagem do mesmo equipamento, tá? Mas o modelo é igual. Não é o mesmo equipamento. Deixando bem claro. Porque naquela época, galera, não tinha câmera para registrar, nada disso. Era muita pouca pessoas que tinha câmera. Quando você tinha, era só filme de coisa e complicado de tirar, beleza? Então vamos lá então. Só que eu tinha muito dinheiro, consegui registrar os melhores momentos daquela época. E eu era pobre, não tinha assim, né, condição para fazer isso não. Então vamos lá então, continuando. O que aconteceu? Eu tinha só alguns toca-fitas e tinha noção de algumas coisas eletrônicas, muito pouco, muito simplório, mas mesmo assim consegui montar um mixer e
tocar em 2 toca-fita, tá? Cara, isso foi incrível, né? E sabe o que eu fiz para fazer flash? Eu acendia, apagava a lâmpada, que naquela época era lâmpada incandescente, então ela acendia muito rápido, apagava muito rápido e não queimava tão fácil quanto a de hoje, que é de... Como é que fala? Essas lâmpadas fluorescentes, né? Que a gente tem hoje. Então você não podia acender e apagar ao mesmo tempo, não. Essas não, aquela você podia. Então eu criei uma iluminação com aquilo ali que piscava. Eu mesmo fazia o flash com os dedos assim, acendia e apagava, né? Interruptor. E assim, só com aquilo eu comecei a tocar, treinar, e os meninos da minha rua gostaram do meu, né? Os meninos da minha rua gostaram de eu fazendo sonzinho e tudo, né? E isso foi muito legal. O pessoal gostou tanto. E como o pessoal tinha grupo de pagode e tudo, me chamou para fazer um som e tudo, né? E eu levei o meu som para tocar. Foi um dos primeiros eventos, foi até na casa do Tião do Morro lá, né? E toquei na laje dele lá a primeira vez. Não, minto. A primeira vez foi o seguinte, tá? Volta. Galera, a primeira vez que eu fui tocar com esses 2 toca-fitas, tá? E esse som foi na festinha do meu primo, o Felipe. Nem tenho muito contato com ele atualmente, tá? E ele me chamou para tocar na festinha dele, né? Um hi-fi, naquela época ele chamava de hi-fi. E fui. Falei, vou nessa, né? Vamos fazer. O que eu fiz? Eu peguei, né? Levei minhas caixinhas, minha iluminação. Acho que eu fui com um amigo meu para tocar. E toquei, e naquela época, galera, o pagode era muito em alta. E o funk era muito discriminado, então ele me pediu para não tocar muito funk. Tocar mais o pop e o pagode, que naquela época bombava. Só que acontecia, o funk ainda estava forte, estava começando a ficar forte. Então assim, e lá no morro todo mundo gostava de funk. Então começaram a me pedir para tocar funk, tá? Então o meu primo chegou e falou, não, Flavinho, pode tocar um pouquinho de funk sim, tudo, né? Eu tinha pagode, tinha pegado bastante música de pagode, tudo, né? Eu tinha também um aparelhinho de CD naquela época, já tinha o CD e tudo. Então tinha um aparelhinho também, colocava e tocava. E tava lá tocando, tinha feito ainda montado a primeira equipe de som, que era o Fantasma, e tinha um cartaz assim, com o desenho do Fantasma, que eu mesmo desenhei na época, se eu não me engano, tá? Eu desenhei um fantasma, assim, uma maneira, e uma luzinha de... Como é que fala? É uma luzinha de, igual eu te falei, de incandescente, que era o flash, era isso que eu tinha de iluminação. E comecei a tocar na festinha do meu primo, o pessoal dançou à vontade, curtiram. Graças a Deus a minha estreia foi top. Só que eu nunca tinha falado no microfone porque eu tinha vergonha. Por mais que eu tinha microfone, eu tinha vergonha de falar, eu não usava não. De maneira nenhuma. Então, o que aconteceu? Depois fui fazer mais uma festa nessa Tião do Morro, né, lá, fiz algumas 2, se eu não me engano, tá? E de vez em quando eu fazia um som no meu quarto, né? Também pra galera curtir, fazia tipo uns bailezinhos funk dentro do meu quarto com meus amigos. E tocava também na garagem de vez em quando. De vez em quando também tinha um grupo de pagode, eu também fazia o som pra eles, né? Tocava com eles, né? E tal. E com isso, eu também comecei a trabalhar, né? Na época e tudo. E comecei a juntar grana e comprando os equipamentos aos poucos e tudo, bem devagarinho. Conheci um amigo meu, que era o Gessé, que me ensinou como que era, como que realmente um DJ era, né? Porque ele tinha CDJ, ele tinha, se eu não me engano, acho que até vinil, né? E tudo, ele que me ensinou muita coisa, tá? Ele que me deu meus primeiros passos como DJ, na verdade, profissional. Me ensinou a produzir, me deu umas dicas de produção também.
E naquela época era muito rudimentar a produção, né, e tudo, sabia muito pouco, muita pouca gente, eu tinha contato com muita pouca gente, tive que aprender tudo sozinho, tudo pesquisando em site gringo. Naquela época já tinha um computador, só que eu ainda não tocava no computador, tá? E o que aconteceu? Quando eu comecei a tocar, né, diretamente, aí eu fiz alguns eventos, alguns bailezinhos, né? Mesmo tocando, eu tinha dois aparelhos, se eu não me engano, um mixer e tal. Aí eu já tava querendo comprar os MD e tudo na época. Era muita coisa. Então, assim, essa é a primeira parte da história, né? Como que eu consegui começar a tocar. E nessa festa do meu primo, cara, foi muito legal, porque eu conheci ali como que era a dificuldade de ser DJ numa festinha, né? A galera tinha toda... era a primeira vez minha, né, de tocar, mas foi muito naturalmente, porque eu já conhecia todo mundo ali, né? Era entre amigos, né? Então, por isso que é bom você que está começando, começar com amigos. Começar a tocar para amigos, porque você não vai se sentir tão pressionado, porque você vai estar com amigos ali, então você vai ter um ambiente ali suscetível a você, né? É bom você não começar com estranhos. Eu acho que ninguém consegue começar, não sei. Mas eu acho melhor começar com amigos mesmo, beleza? Depois eu vou contar a história, como conheci o virtual, como conheci o Automix mais pra frente também. Que tá aqui atrás, né? Bom, galera, o início dessa história é esse, ok? Eu vou continuar contando pra vocês aí um pouco da minha história, como que começou tudo, como que foi, e vocês vão interagindo comigo aí, ok? Foi muito legal pra mim, porque hoje faz 37 anos que eu lutei para chegar onde cheguei hoje, assim, que não é muita coisa, não é o que eu queria, mas eu ainda luto para ter mais, sempre desenvolvendo, mas é o que eu pude fazer, né? E valeu a pena tudo que eu fiz, com muita luta, foi com muita garra, beleza? Então é isso, galera. Se inscreva no canal, curta, compartilha, ative as notificações e até o próximo vídeo. Fui!